Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e a gente está aqui com mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. A gente já passou de 100 episódios, mas para você que está caindo aqui de paraquedas, a gente sempre traz especialistas, né, desse meio de finanças, inovação, tecnologia. E o episódio de hoje é muito especial por dois motivos, né? Primeiro que a gente está com dois convidados da solução com a qual a gente vai conversar, e segundo porque a gente já gravou com eles mais ou menos um ano atrás, inclusive vou deixar aqui o card do episódio. Naquela oportunidade foi um dos cofundadores, o CEO, o Eládio, CEO da Payface, né? E hoje a gente vai ter aqui outro cofundador, e também CTO, que é o Ricardo, e a gente também está aqui com a diretora de produto, que é a Mariana. Bom, em vez de ficar dando spoilers, falando sobre a solução, eu vou deixar para eles. Então, primeiramente, Ricardo, queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar justamente como que foi esse processo de cofundação da Payface, e daí, na sequência, também já deixo a Mariana se apresentar. Fiquem à vontade. Beleza, obrigado, Victor, pela oportunidade de estar aqui. A gente está bem animado, até porque faz cerca de um ano aí, né, que o Eládio, nosso CEO, esteve aqui também, falou bastante da nossa evolução, e eu vou, junto com a Mari, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou cofundador e CTO da Payface, então, né, Ricardo Fritz, o meu background é de ciência da computação, já tive outras empresas também, e não quero contar uma longa história aqui, mas resumidamente, há cerca de 6 anos, finalzinho de 2018, eu e o Eládio nos reunimos, a gente já se conhecia há muitos anos, e nos reunimos para pensar num novo desafio, um desafio que fosse realmente impactante para milhares de pessoas. E aí a gente se juntou para resolver um problema que eu já vinha enfrentando, que era a questão da fricção na hora de fazer um pagamento num varejo, né? Seja num restaurante, numa loja, estabelecimentos que a gente tem que ir lá, tem que enfrentar uma fila, na hora de fazer o pagamento, vinha aquela pergunta, débito ou crédito? E aí você vai lá, fala, é crédito, aí a pessoa do caixa se distrai, é débito, né? Não, é crédito. Então, a gente já viu várias sátiras em relação a isso, porque realmente tem uma fricção muito grande, pede CPF, pergunta se quer CPF na nota, então um processo que era para ser muito simples, ele se torna complexo. E naquela época, finalzinho de 2018, início de 2019, a gente já tinha uma experiência online que era muito boa, né? Você poder pedir um carro de aplicativo, poder fazer uma compra online e com apenas um clique você finalizava essa compra. E no mundo físico não existia isso. Então eu e o Eládio, a gente decidiu mudar isso tudo e trazer uma experiência melhor para o consumidor. E aí, de lá para cá, a gente evoluiu bastante com a nossa solução, atendendo grandes varejistas hoje do ecossistema e também indo um pouco para o caminho que eu acho que é a evolução aí do último ano, que logo a gente pode falar um pouquinho mais, que é resolver também a fricção da autenticação biométrica online, né? Então, como que eu uso o rosto para resolver algumas fricções ali que hoje são um pouco desafiadoras aí, principalmente para o usuário, e também envolve toda a questão de segurança, como é que eu protejo aí em relação a ataques de deepfake, ataques de apresentação e tudo que tem hoje nesse ecossistema. Muito bom, obrigado aí pela introdução. Mariana, queria também, no mesmo esquema, que você contasse um pouquinho mais sobre sua trajetória e falasse um pouquinho mais hoje sobre essa responsabilidade, né, como diretora de produtos na Payface. Claro, Vitor, obrigada. Então, eu me chamo Mariana, o meu background também é técnico, né? Eu vim da área de sistemas de informação, sou formada aqui em Florianópolis pela Universidade Federal, e aí, há 4 anos atrás, encontrei o Ricardo, conversamos bastante, e aí embarquei nesse desafio também de trabalhar pagamentos com reconhecimento facial. Eu vim muito da parte de pagamento, sempre trabalhei mais com a área de payments, e aí entrei junto para aprender muito de reconhecimento facial e trazer esse conhecimento também para a gente poder trazer um pagamento cada vez mais seguro. E aí, nessa trajetória, né, eu vim muito como Product Manager para cá, trabalhei bastante com pagamentos, e aí nessa trajetória foi justamente formar um time de produto para trabalhar dos dois lados, e aí um grande foco aqui desse time de produto olhando para a usabilidade também, porque tem toda a parte de segurança do reconhecimento facial, mas o que a gente queria entregar realmente para o mercado era uma experiência o mais fluida possível para o usuário. Então a gente trouxe muito forte a parte de design também para os times de produto, para a gente equilibrar sempre essa balança segurança e usabilidade, principalmente quando a gente fala aí de reconhecimento facial.
E aí o nosso desafio aqui interno é justamente isso, entregar a melhor solução possível para o mercado. Muito legal. E aproveitando você aqui, Ricardo, como um cofundador, antes até da gente já entrar nessas novidades desse último ano, acho que o que viabilizou também bastante isso foi uma captação que vocês tiveram, né? 45 milhões, uma Series A do fundo, de um dos fundos, né, da BTG. Queria que você comentasse um pouquinho mais como é que foi esse processo, e aí a gente já pega esse gancho, como viabilizou essas novidades que vocês trazem. Legal. Sim, a gente teve essa rodada aí junto com diferentes investidores, o BTG é um deles, né? Muito estratégico pela posição que eles ocupam no mercado e tem sido uma jornada fantástica junto com eles no sentido de nos ajudar a navegar nesse mercado e a pensar os pagamentos, né? Então, o BTG ele tem uma série de serviços de infraestrutura para o ecossistema de financeiro. Então, por exemplo, um grande volume de PIX, transações PIX, passam pelo BTG, pela infraestrutura do BTG, não só de clientes, né, do banco, mas de outros clientes que fazem parte do sistema de Bank as a Service deles, sistema de payments. E então, assim, eles têm sido parceiros fantásticos para nos ajudar a navegar nesse ecossistema, levar para clientes, levar para varejistas e lançar junto essas soluções, tanto de pagamento como de autenticação biométrica. Muito legal. Então, vamos entrar justamente nessa questão da autenticação biométrica, né? Até peguei aqui um dado do site de vocês, acho que já para contextualizar a gente, o mercado global de pagamentos biométricos deve crescer 62% até 2030. Esse é um dado do relatório Futuro dos Pagamentos. Aí, Mariana, queria então que você contasse um pouquinho mais especificamente, então, como que é esse produto de autenticação, como que foi a jornada de criar, e aí na sequência o Ricardo também pode dar uns comentários mais a parte da tecnologia mesmo. Perfeito. Foi interessante essa jornada, Vitor, porque quando a gente lança um pagamento com reconhecimento facial, nós tivemos que evoluir os dois lados da solução. Então, a gente trabalhou muito forte nas soluções de pagamento para que elas fossem as mais seguras, principalmente transação, toda a parte de gateway de pagamento, né, integrações, mas a parte de reconhecimento facial, ela também foi criando camadas dentro dela, tanto o nosso próprio motor biométrico, a parte de liveness, toda a infraestrutura que a gente precisava criar ali dentro para atender uma solução de pagamento. E no final, quando alguns investidores conheceram, inclusive, a solução, até a gente utilizando aqui, foi uma discussão interna que falou assim, poxa, a usabilidade da solução de vocês é tão boa que eu queria colocar isso dentro dos meus aplicativos para poder ter uma transação online acontecendo, né? Eu poder fazer um Pix usando o reconhecimento facial de vocês. Vocês não pensaram em trazer isso como um produto? E foi assim que acabou umas discussões internas e surgiu o próprio FortiFace. Então, a gente lançou um produto para o mercado efetivamente para fazer autenticação biométrica fora do ecossistema de pagamento. Então, na jornada que o cliente deseja colocar, a gente pode ter bancos para atualização cadastral, pode colocar reconhecimento facial para fazer uma transação financeira, e aí foi assim a jornada da criação desse produto, em que usabilidade era um pilar extremamente importante, sem perder de jeito nenhum a parte de segurança. Ricardo, até se quiser complementar essa parte. Eu queria até falar, Claro. Ricardo, se quiser agora entrar, mergulhar no produto do ponto do tech, né, sua especialidade, fique à Sim, vontade. sem dúvida. Eu gosto de pensar nessa parte de biometria facial em 3 etapas, né? A primeira etapa, que vamos colocar aí cerca de 10 a 15 anos atrás, era uma etapa que o reconhecimento facial ele ainda estava vencendo o desafio da questão da acuracidade, da precisão, que é dado, por exemplo, uma foto de uma pessoa e a foto de referência dessa pessoa, que foi usada, por exemplo, num cadastro, como é que a máquina, né, a inteligência por trás ali do algoritmo, consegue dizer com precisão se aquela pessoa é o Vitor ou não é o Vitor. Então, isso era um grande desafio e foi essa primeira fase aí do reconhecimento facial. Uma segunda etapa, que aí já veio cerca de 10 a 5 anos atrás, quando começou, foi a etapa de garantir a segurança dessa transação de reconhecimento facial. E aí ela envolve diferentes aspectos. Então, por exemplo, se eu estiver colocando uma foto que eu tirei com o meu celular na frente da câmera, como é que eu garanto que a câmera vai reconhecer que é uma pessoa ou é uma foto ali? Então, esse tipo de ataque é chamado de ataque de apresentação,
e ele faz parte da tecnologia que a gente chama de liveness, que é a tecnologia de detecção de vivacidade. E aí tem certificações para isso, tem padrões, tem uma série de tecnologias que vão garantir que a gente consiga, com precisão, dizer ou não se é um ataque, se é uma apresentação. Então, esse desafio, ele ainda não foi totalmente superado, então a gente tem diferentes níveis de solução no mercado para lidar com esse tipo de problemática. Mas a gente tem, sim, soluções muito seguras, né, como a solução que a gente desenvolveu aqui dentro de casa, que conseguem garantir muito bem esse tipo de ataque. E aí, a última fase, que daí eu diria que são os últimos 5 anos, que tem a ver muito com a história da Payface, como é que eu garanto que a transação ela é precisa, ela é segura, mas que ela tem uma boa usabilidade, né? Que o usuário consiga, em 1 ou 2 segundos, fazer uma captura e ser reconhecido sem ter nenhum tipo de atrito. E aí a gente chama esse parâmetro todo de conveniência. Quão conveniente é para o usuário usar o reconhecimento facial? Porque não adianta ele ter as outras qualidades se a pessoa gasta 20 segundos ou tem que retentar várias vezes, ou mesmo, como alguns casos que a gente já viu, de não conseguir ser reconhecido. Então, imagina você ir para uma solução de reconhecimento facial, você está lá dentro do app do seu banco, e aí a solução diz assim, nenhum rosto detectado. A gente teve casos assim no mercado, né? Então, esse é um desafio muito grande, tem a ver com acessibilidade, com usabilidade, e a gente, como a Mari trouxe, primeiro a gente tinha a barreira da acuracidade, a gente resolveu, barreira de segurança, especialmente na Payface, depois no FortiFace, a gente trabalhou muito nisso, e agora a gente vem trabalhando fortemente para entregar a solução com a melhor usabilidade no mercado. Muito legal essa questão da usabilidade, de que se a gente fizer um recorte pré-fintechs, né, a gente tinha um mercado muito concentrado, então era assim, se a coisa não te atendia bem, você tinha que usar de qualquer jeito, porque era lá o bancão, a maquininha. Hoje você vê um mercado muito mais concorrido, né, e muitas empresas usam justamente as soluções das fintechs, né, para atender os clientes. Então, até pegando um pouquinho do seu lado como diretora de produtos, Mariana, queria que você comentasse um pouco como que é esse trabalho justamente de levar uma boa experiência para esses usuários e clientes. Perfeito. Até pegando o gancho no que o Ricardo trouxe, essa é uma diferença até interessante dos nossos dois produtos, né? Porque quando a gente fala do produto da Payface, ele tem uma vantagem de você utilizar o reconhecimento facial por você não precisar aportar cartão, você vai só com o seu rosto e consegue pagar. Então, o usuário, ele utiliza o reconhecimento facial por conveniência própria. No caso do FortiFace, depende muito da jornada que ele está inserindo, porque a tarefa efetivamente que o usuário quer fazer, às vezes é só uma atualização cadastral. Ele não queria ter que passar pelo reconhecimento facial. E ele passa pelo reconhecimento facial por segurança. Por mais que a segurança seja para ele, é uma etapa de fricção que o próprio banco impõe a ele colocar. Então, o nosso desafio ali era assim, poxa, a pessoa tem que fazer reconhecimento facial, meio que obrigada a fazer por segurança, mas a gente tem aqui a missão de tirar a maior parte das fricções. Então, a gente trabalha muito forte com um time de design focado e entender, principalmente assim, além do tempo que o usuário vai demorar para fazer a tarefa, mas a redução das etapas que ele precisa. Então, o reconhecimento facial com, por exemplo, uma tela de captura que dê as instruções muito claras para ele, uma mensagem direta em que ele consiga ler, né? Porque também não adianta eu colocar uma mensagem que é muito pequena, e tudo isso tem essas nuances muito, parece muito simples, mas, por exemplo, se eu coloco a mensagem aonde está se reconhecendo, às vezes você não consegue ler, porque o seu rosto está em cima. Se eu coloco muito para cima, a cor da tela pode dar um contraste que você também não consegue ler adequadamente. Então, esse é o nosso desafio aqui, o que a gente consegue, muitos deles a gente já resolveu, mas hoje o nosso grande foco está sendo realmente em ampliar a quantidade de usuários que pode usar a solução. Nós temos uma população diversa, então toda a parte do motor biométrico, ele é testado com populações diversas, né, tanto em cor de pele, diferentes etnias, tudo isso a gente se preocupa muito, e na parte de usabilidade a gente está trabalhando muito em trazer equidade, então quanto a gente pode trazer inclusão para a nossa solução. Então, em alguns casos até a gente, às vezes no LinkedIn, algumas outras soluções não passam, a gente vem, o nosso time de design pega, testa, convida pessoas a testarem também, então esse está sendo o nosso foco, em focar muito em testes de inclusão na nossa solução.
Muito legal, até imagino que esses números estejam muito mais atualizados, mas quando o pessoal de comunicações entrou em contato com a gente, passou os dados da Fortface, né? Em 45 dias, mais de 4,6 milhões de transações, e acho que até o ponto que eu queria que você comentasse, Ricardo, sobre a conquista de 2 selos importantes para dar justamente uma notoriedade nessa questão de algo robusto, algo que está conforme a toda uma regulamentação. Eu queria que você comentasse justamente sobre esses selos e como isso é um ponto muito positivo para justamente quem está buscando contratar uma solução como vocês oferecem. Claro. Os selos que você está mencionando, eles são relacionados à questão de liveness, detecção de privacidade, que é um dos fatores cruciais, e existe o NIST, que é um instituto que regulariza, né, padrões americanos e também é uma referência mundial. Ele criou uma ISO, e é uma ISO específica para a especificação de sistemas de detecção de privacidade, é a ISO 30173. E essa ISO, ela tem hoje duas categorias, né? No mercado, popularmente a gente conhece como IBITA, IBITA Level 1, IBITA Level 2. A IBITA é um dos laboratórios, um laboratório independente que faz exatamente esses testes e essa auditoria para fornecer esse selo na realidade não é bem uma certificação, mas é um selo para indicar que você está de acordo com aquela norma, né? E a solução Fortface foi uma solução que recebeu os 2 selos, então Level 1, Level 2, e foi a primeira empresa brasileira, na realidade, a receber os 2 selos, tá? E o nível 1, ele tem a ver com ataques de apresentação um pouco mais, não são necessariamente simples, mas quem está fazendo o ataque, ele tem menos recursos e menos tempo para tentar burlar o sistema. Então, eu vou usar, por exemplo, um rosto impresso numa impressora, um rosto impresso e aí recortado como uma máscara, ataques de apresentação no celular, ataques de vídeo numa tela de celular e assim por diante. No nível 2, aí a gente muda um pouco os parâmetros, porque quem está fazendo os ataques, ele tem mais tempo para atacar e mais recursos, né? Recursos, inclusive financeiros. Por exemplo, pensa que ele pode criar uma máscara 3D, uma máscara de látex e assim por diante, para tentar fazer um ataque no sistema. Então, são ataques bem mais robustos e aí envolve bastante requisitos aí do nosso lado para conseguir bolar esse tipo de ataque. E aí vale mencionar que tem em discussão um terceiro nível de certificação, que ele ainda não está 100% concluído, não está disponível, né, para as certificadoras, mas a Fortface já atende completamente, que são os ataques de injeção, que se chama. São os ataques mais perigosos hoje em dia, onde a maioria das soluções tem dificuldade, que pensam um atacante, em vez de ele apresentar alguma coisa para a câmera fisicamente, um celular, uma tela, etc., ele manipula o software de uma maneira que ele consegue, com uma câmera virtual, por exemplo, ou de alguma outra forma, injetar uma imagem digital dentro do ecossistema de software que está capturando. Então, esses são os ataques de apresentação. E aí a escala é muito maior, porque fotos de pessoas, a gente, né, hoje com redes sociais, etc., você consegue muito facilmente as fotos de uma pessoa que você esteja tentando se passar. E esse tipo de ataque é bastante perigoso, e aí a gente criou diversas camadas para garantir que o ecossistema de captura é seguro e não é suscetível a manipulações desse tipo. Então, a gente espera que quando estiver disponível esse nível 3 também, com certeza a gente vai aplicar para ser a primeira empresa brasileira a ter esse nível de certificação também. Pô, muito legal, parabéns aí por essas conquistas, acho que são super pertinentes, então tendo destaque ainda mais agora, chegando esse terceiro, vocês sendo pioneiras nisso aqui no Brasil, mostra o grande valor de vocês, até para adicionar esse valor até para ouvir da Mariana um pouquinho como então as pessoas interessadas podem contratar soluções da Payface. Também peguei aqui do site de vocês números, acho que para lá de relevantes das soluções como um todo, né? 89% acham seguro comprar com Payface, nota média dos clientes Payface 9,1, e quando tem todo o processo de pagamento até 3 vezes mais rápido.
Visto isso, independente da solução, com certeza tem pessoas aqui nos assistindo que têm interesse em conhecer mais, saber como que é o processo, como eles podem evoluir com vocês. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, Mariana, como eles podem evoluir com vocês. Não, com certeza. Toda a parte, assim, a gente tem todo um time comercial, então qualquer pessoa que tenha interesse também entrar em contato com a gente, pode vir através do nosso site, até buscando, falando comigo no LinkedIn, eu encaminho para o nosso time comercial, mas a nossa solução, tanto Payface, Fortface, é uma solução de integração em que as documentações estão disponibilizadas no nosso site, né? Então, principalmente a solução da Payface hoje, por exemplo, se há um supermercado, um varejista que já está integrado à nossa software house, a software house dele, né, já está integrada com a gente nesse ecossistema, ele pode entrar em contato já direto, porque vai ser uma implantação muito simples. Quando não está também, a gente entra em contato com a software house e faz uma parceria para essa integração, então tem todo esse formato. E na solução do Fortface, após o primeiro contato com o nosso time comercial, a gente já disponibiliza o material de integração, a gente fez um produto se preocupando com uma integração que não fosse complexa do lado do cliente também. Então, esse material fica disponível, o cliente entra em contato, faz toda a integração, a gente acompanha em todo o processo de implantação com homologação, e em seguida ele já consegue utilizar os produtos aí integrados e de maneira a acompanhar, né, os resultados. Muito bom. E antes da gente fechar, concluir aqui a nossa conversa, né? A gente fez uma conversa com o Eladio um ano atrás, estamos fazendo essa agora, queria ouvir de vocês, se a gente for fazer uma nova conversa daqui a um ano, o que vocês esperam até lá? Tanto soluções, como o ambiente interno, né, da Payface, mas até em aspectos do mercado, né? Nesse meio do caminho a gente vê o tempo inteiro o Banco Central trazendo novidades relacionadas ao Pix, evoluindo com a agenda de Open Finance, Drex, muitas precauções também relacionadas a essa questão da importância da segurança, né, da proteção dos usuários. Então, começando por você, Ricardo, queria que você, se tivesse, né, uma bola de cristal, o que você imagina da Payface daqui a um ano? Legal. Olha, a gente esteve num momento muito forte de construção das soluções nos últimos anos, né? Então, tornar essas soluções robustas, como a gente falou aqui, foi um desafio técnico, um desafio de produto extremamente grande. Não quer dizer que acabou a jornada, pelo contrário, né? Sempre tem muita coisa para evoluir, para fazer, a gente não para nesse aspecto, mas onde a gente está focado agora realmente é em ganhar volumetria no mercado. Então, na Payface, há cerca de um ano atrás, quando o Eladio esteve aqui no programa, ele acho que mencionou um pouco do ecossistema que a gente fez aquisição de uma empresa e uma empresa para explorar um ecossistema de private label, né, que são aquele cartão do varejista, aquele cartão que você só usa na loja. Então, agora a gente está muito focado em um ecossistema com 30 milhões de usuários, cerca de 8 milhões de usuários ativos mês, e a gente está muito focado em levar para esse ecossistema todo a solução da Payface. Então, nos próximos meses aí, vocês vão poder acompanhar diversas redes anunciando o uso da nossa tecnologia, e hoje a gente já tem cerca de 10 redes dessas utilizando, e aí é um processo de expansão. O Fortface, a gente está focado principalmente em empresas, bancos e empresas, né, que têm aplicativos com grandes volumes. E aí você imagina como é que é uma venda para o banco, é um ciclo longo, né? Não é da noite para o dia, ainda mais quando a gente fala aí de segurança, biometria, que é a camada principal ali de segurança de uma transação bancária ou de um cadastro de uma nova pessoa. Então a gente vem fazendo essa trilha junto com os bancos aí, então testes por vários times, toda a parte de documentação, etc. Então é um processo bem legal, mas ele é longo e demora um pouquinho, mas quando vira também a chave, a gente está falando de milhões de transações. Então, agora a gente está muito focado em fazer isso acontecer. Em relação ao ecossistema, o que a gente entende é que a biometria ela vai ser cada vez mais relevante, mais forte. Há exemplo, por exemplo, da regulamentação das bets, que desde o início de janeiro ela passou a valer e inclui, por exemplo, toda a parte de biometria para se você vai fazer um saque, vai fazer uma alteração cadastral, vai recuperar uma senha, logar no novo dispositivo para fazer uma aposta, você precisa utilizar a biometria. Então, a tendência é isso crescer cada vez mais. A gente viu em estados de futebol também, né? Então, a questão do reconhecimento facial, a tendência é isso vir para outros mercados, tá? Então, outros mercados terem obrigatoriedade de uso de biometria e a própria questão da evolução de deepfakes, AI, etc.
Então, as camadas mais tradicionais de segurança não vão ser o suficiente. Então, a biometria ela deve crescer bastante por conta dessa evolução, a capacidade do atacante de burlar os sistemas, né? Então é isso. Então a gente está bem animado e bem feliz com as perspectivas aí pela frente. Muito legal. E a sua bola de cristal, Mariana? Tá conversando com a do Ricardo? Boa. Como é que tá? Não, totalmente, assim, se fosse materializar isso ali do que ele falou, daqui a um ano, o problema que a gente poderia discutir aqui é como a gente conseguiu reduzir esse tempo, então, de onboarding, né, desse novo cliente. Então, como é que a gente, como solução, pode efetivamente trazer mais confiabilidade a ponto de reduzir esse tempo. Então, hoje é uma jornada que passa por camadas de testes, camadas robustas, muito robustas de testes, negociações, então como a gente pode reduzir, e do lado da Payface também, como solução de pagamento, como é que a gente, junto com o regulador, então aqui com o Banco Central, como é que a gente também manda a nossa solução de biometria para fazer pagamentos seguros, por exemplo, o Pix, que é uma visão que nós temos aí para o próximo ano também, então acho que essa seria o tema que a gente discutiria no próximo ano. Muito bom, até pegando o gancho nisso, eu ia falar, fica aqui o convite tanto para vocês, para o Hilário, toda a equipe Payface, ou daqui a um ano, até antes, tendo novidades, a gente sabe que é muito dinâmico, como a gente conversou aqui nesse episódio, a gente aqui na Fincat está de portas abertas, vira e mexe também lá no nosso blog, tem algum conteúdo de vocês, então convite para o pessoal de casa assistir esse episódio, voltar a assistir aquele episódio também lá com o Hilário, se conectar com o pessoal da Payface, e com certeza passar para frente essa informação, né? A gente tem aqui um público-alvo das fintechs, dos interessados por fintechs, dos varejistas, tudo. Então, como vocês podem ver, mais uma vez a Payface é uma solução muito interessante para isso. Pessoal, mais uma vez queria agradecer muito essa participação. Fiquei muito feliz aqui com essa dobradinha feita por vocês. E queria saber se vocês têm alguma consideração final, algum contato, algum LinkedIn, ou até reforçar o site da Payface. Se quiser começar, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí pela contribuição. Bom, obrigado, Victor. Foi muito bacana poder fazer esse update. Quem sabe daqui a um ano a gente traz uma galera daí de outra área da Payface e a gente vai complementando essa visão. Acho que é bem legal acompanhar e obrigado pela tua torcida também. Fico bem feliz. E, bom, nos acompanha aí, tem nosso LinkedIn, tem nosso site, sempre tem novidades também, e vai ser um prazer aí estar nessa jornada. Muito bom, Mariana, também muito obrigado aí pela participação. Até pegando o que o Ricardo falou, vamos fazer um álbum de figurinhas, né? Já tem o Eladio, já tem o Ricardo, agora a Mariana. Quem sabe próximos episódios a gente vai completando esse álbum, né? Exato, com certeza. Vitor, muito obrigada pelo convite, foi um prazer aqui trocar com vocês, poder conversar. Então, qualquer coisa também, meu contato também está disponível, tanto por LinkedIn, assim como da empresa, né? Acompanha a gente lá, que as nossas evoluções estão sempre sendo divulgadas também. Muito obrigada. A gente que agradece aqui, agradecendo também ao pessoal de casa, né? Aquele bom e velho, deixa o like, se inscreva no canal, mas como eu sempre falo também, compartilha esse conteúdo, porque em meia hora foi uma verdadeira aula aqui dada pelos dois, e com certeza eu sempre também deixo isso, né? Esse bate-papo deve se prolongar, então vai lá, se conecta com o Ricardo, com a Mariana, com o Eladio, com o pessoal da Payface, que realmente são uma solução muito importante cada vez mais aqui para o nosso ecossistema. Com isso, então, a gente fecha mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.